A gente vai iniciar hoje uma série de ministrações a respeito de quem é Jesus. Para muitas pessoas, Jesus ele é só um mito, né? Para muitas pessoas, Jesus é muito bom, mas de fato, quem é Jesus? A gente vai falar durante 7 domingos a respeito de uma declaração, na verdade de 7 declarações que Jesus ele fez a respeito dele mesmo, dizendo quem ele é, lá no Evangelho de João. Nós vimos Jesus fazendo 7 declarações ali, é baseado neste Evangelho de João, que nós vamos estar falando durante 7 semanas a respeito desse tema, quem é Jesus. E você não pode ficar de fora, você precisa estar conectado. Talvez você diga assim, mas eu já sei quem é Jesus, eu já conheço. Porém, existem coisas que a gente precisa tanto, que você só sabe que você vai precisar quando você passa por aquilo. E quando a gente está conectado com Ele, a gente pode passar, como a Dani falou aqui, a gente pode passar por situações adversas na nossa vida, ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Mas quem nos fortalece é Deus. E quem nos ajuda é realmente nós conhecermos quem Ele é. E nós conhecermos quem Jesus é de fato, é o que vai nos fortalecer. É o que vai nos dar condições de sermos fortes e vencermos no dia mau, como diz a palavra em Efésios. Pode colocar para mim, por favor, quem é Jesus? Jesus disse em João 8, nesse mesmo Evangelho de João, ele disse assim: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes mesmo de nascer Abraão, Jesus disse, eu sou. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, você vê Deus fazendo revelações dele, de que ele é o eu sou. Deus disse lá para Moisés, né? Eu sou o que sou. E Jesus disse, antes de Abraão nascer, eu sou. Deus e o Pai são um. Então você vê aqui a divindade, a fusão, né, de Deus com Jesus. Eles são uma pessoa, são unidos em um só. Existe uma unidade de Deus com Jesus e não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente dizer, Jesus não é Deus. Enfim, Jesus é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos ter essa compreensão de quem Ele é de fato. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 6, a primeira declaração que Jesus faz para a multidão a respeito dele mesmo. Se você for voltar um pouquinho lá em Mateus, capítulo 23, você vai ver Jesus ele repreendendo os fariseus, os saduceus, os heveus, aquelas pessoas daquela época. Ele fala com muita autoridade com aquele povo, repreendendo, chamando eles de hipócritas, chamando eles de raça de víboras, raça de cobras, porque eles somente estavam olhando para a lei, eles só estavam acreditando realmente na lei de Moisés. E Jesus estava ali com eles, Jesus estava ali presente com eles, mas eles não acreditavam em Jesus. E aí, nesse contexto de João, ele faz uma repreensão para a multidão e para os seus discípulos. Ele não somente trouxe uma repreensão para os fariseus da época, para os religiosos, para aqueles que eram doutores da lei, mas ele também trouxe uma repreensão e chamou a atenção da multidão que estava acompanhando ele. Se realmente, de fato, eles estavam buscando Jesus por aquilo que ele era mesmo. Os testes de Jesus na nossa vida, os testes que ele faz, as provações, muitas vezes que nós passamos, ele nos prova para ver até quanto nós vamos, até que ponto nós vamos chegar. Quando Deus provou o seu povo lá no Egito, por exemplo, se você for ver lá em Deuteronômio, Êxodo,
Você vai deparar com o povo que ficou 40 anos no deserto. E era uma provação que eles estavam passando. Eles estavam provando, Deus trouxe provação para o seu povo lá. Mas em nenhum momento Deus deixou o seu povo. Em nenhum momento Deus abandonou o seu povo. Mas era um povo difícil, né? Era um povo muito difícil. Hoje não. Hoje nós somos bem simples, né? Bem fáceis de lidar. Prova disso, olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela é bem facinho de lidar com ela, se tudo bem. Ela é uma pessoa do bem. É uma pessoa compreensiva de lidar. Não se ira com facilidade. Pastora do céu, não brinca com isso não, pastora, porque essa pessoa é muito irada, pastora. É capaz dele dar um soco na minha cara. Era um povo rebelde, sabe? O povo de Israel, o povo difícil, o povo duro de coração. Povo, sim, que só misericórdia do Pai mesmo na vida daquele povo. E Deus, então, Ele trouxe aqui uma repreensão, aqui nesse texto, nesse contexto, Ele repreende o seu povo, a multidão, e também os seus discípulos. Vamos lá para João 6, 22, vamos ler. O povo, eles procuram Jesus, eles estão procurando Jesus, mas por que será que eles estão à procura de Jesus? No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Esse povo, ele era um povo que havia saído da multidão, que Jesus tinha abençoado, multiplicado, dado pão para aquele povo, repartido, não deixou passar fome. Enfim, olha o contexto para você entender. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Imagina aquele povo todo subindo em cima dos barcos. Era uma multidão, gente. Pega aí seus carros, pega aí suas motos, vamos logo, sobe logo aí, vamos no barco. Vocês têm carro? Vai de carro. Vocês têm moto? Vai de moto. Enfim, foi um dispersar daquele povo à procura de Jesus. Eles estavam procurando Jesus, certo? A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão, ficaram satisfeitos, e não porque vocês entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Só isso. Eles disseram assim: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Jesus da glória. Jesus tinha acabado de fazer milagre. Jesus tinha andado sobre as águas. Ele tinha multiplicado, ele tinha acabado diante dos olhos daquela multidão de fazer um grande milagre. Multiplicação de pães e peixes, só isso, nada mais. E eles ainda querem mais milagre. Eles pedem: Jesus, o que é que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Querido, será que a gente é diferente? Será? A gente critica, né? Nossa, onde já se viu? Vocês não acreditam em Jesus? Porque vocês não viram que Ele acabou de multiplicar pão e peixe? Aí, olha para nós. Olha para você. Quando
Quantos milagres Ele já fez na sua vida? Quantas coisas Ele já fez por você? E você ainda quer ver mais milagre. Senhor, então, né? Eu só estava morto e ressuscitei. Mas o que mais que o Senhor pode fazer por mim? Meu irmão, minha irmã, vamos parar de ser consumidores e sermos aqueles que clamam por Jesus porque queremos mais dele para repartir, para dar, para doar. Vamos parar de querer receber e dar. Porque quando eu recebo de Deus, eu preciso dar. Porque se eu não dou, o que acontece comigo? Eu vou engordar. Fala para o seu irmão, você vai engordar? Não fala não. Você vai ficar gordo. Pastora, pelo amor de Deus, não fala isso não. Gordura não. Nós não queremos, muitas vezes nós engordamos espiritualmente, porque nós recebemos, mas nós não damos para ninguém. Nós só queremos receber. Se o louvor estiver bom na igreja, amém. Olha, eu quero que o louvor esteja bom. Porque, se não estiver bom aquele louvor, eu saio da igreja. Eu quero que a palavra seja boa, hein? E aí, se a palavra não for boa, eu saio da igreja. Vou procurar outra. Porque tem muitas, né? Muita casa do pão por aí. Nós precisamos dizer para Jesus: Jesus, eu quero o Senhor. E eu quero que o Senhor seja o meu pastor, seja o meu pão de cada dia. No versículo 33 ele fala assim, 31. Acho que eu pulei aqui. O versículo 30 ele diz assim, eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer? E no 31 ele diz, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Eles estavam atribuindo para Moisés. Foi Moisés que nos saciou esse povo no deserto. E Jesus repreende e diz, não foi Moisés, foi meu Pai que deu o pão para vocês. Foi o meu Pai que supriu vocês todos lá no deserto. Não se esqueça disso. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lá no deserto o povo foi saciado com o maná, sim ou não? O povo recebeu o maná todos os dias. Eles foram supridos pelo maná de manhã e carne à tarde. Quer mais que isso? Maná de manhã, pão fresquinho da padaria do irmão Edgar ali, ó. O que mais tem padaria aqui? De manhã acho que é só Edgar. Pão fresquinho da padaria. Se for amanhecido não serve. Tem que ser do dia. E Deus mandava o pão todo dia. Por isso fala o pão nosso de cada dia. Ele mandava o pão do céu. Era um maná, eram minúsculas sementinhas, parecendo... Eram branquinhos, era um sabor de mel, parecia pão de mel, aquela coisa gostosa. Mas enfim, tudo as pessoas enjoam, né? E quando chegar uma certa vez, eles disseram assim, eu não vou comer desse pão não. Esse pão vil, esse pão nojento, não quero esse pão. Esse pão não serve para mim não, quero outro. Manda um pão de presunto aí, pão de presunto, queijo. Esse daí eu não quero não, eu quero um pão melhor do que esse pão não serve mais. Enfim, o povo se enjoou, ficou enjoado, fastiado daquele pão. Mas era o pão que Deus mandou, era o maná de Deus. Deus mandou de onde esse maná? Dele, do céu. Vinha de Deus, era o pão dos anjos, era o pão que os anjos comiam. E eles alimentaram-se do pão dos anjos. Que privilégio, que privilégio. Mas aí o Senhor fala lá em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Vocês estão comendo desse pão, faz tempo já. Mas não é só de pão que o homem vai viver. O homem vai viver da palavra. Nem só de pão. Lá no Velho Testamento já tinha isso. E no Novo Testamento, Jesus lá em Mateus 4, quando ele enfrenta o diabo, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus também diz isso.
Então Jesus, ele desceu do céu também, o maná veio do céu e Jesus veio do céu. Versículo 34, ele diz: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Eles pediram para Jesus. Então nos dá sempre desse pão, todo dia, para a gente não precisar ir buscar. Você lembra da mulher samaritana? Sim ou não? O que ela queria? Quando Jesus encontrou com ela no poço, ela disse assim: ai, Senhor, eu não tenho com que tirar água, enfim, aquela história toda da mulher samaritana. E ele então, ele diz assim: olha, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água, aqui, poço de Jacó, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe dou, ela vai transportar para a vida eterna. É uma água que jorra para a vida eterna. E aqui eles estão querendo pão todo dia. Eles então me dá sempre desse pão. E Jesus se revela a eles dizendo assim. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele se revela como o pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que sacia a sua fome, eu sou a água que sacia a sua fome, e eu sou o pão que mata a sua fome, e sacia a sua sede, e ele mata a sua fome. Nós temos fome, não temos? Normal nós nos alimentarmos todo dia, alimentarmos o nosso corpo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que quem sacia a nossa fome espiritual é Deus e a sua palavra. Se Ele não está suprindo você, porque você não está buscando o suficiente a Ele de verdade. É porque você está buscando a Ele pelo que Ele tem, não pelo que Ele é. Se você está com falta deste pão na sua vida interior, é porque você precisa entender que Ele supre o seu interior. Que Ele é o pão que sacia você. Por isso que muitas pessoas estão buscando pão, buscando para cá, buscando para lá, buscando acolá, e não se sacia. Elas ficam satisfeitas por um período, sim ou não? Por um período de tempo. Ah, que felicidade, né? Todo mundo alegre, todo mundo feliz, põe lá no Instagram, posta lá no Instagram. Ah, que legal, estou feliz aqui nessa festa, olha que festa maravilhosa, olha aqui não sei o quê. Daqui a pouco, ela vai para a casa dela e ela sente um vazio muito grande. Porque o verdadeiro pão que mata a nossa fome é Jesus. Essa fome que nós temos da nossa alma, ela só é satisfeita pelo pão do céu. O versículo 66, nós não vamos ler todos os versículos, mas aqui no 66 ele diz assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Muitos seguidores. Não eram pessoas incomuns, pessoas de qualquer, que não eram conhecidas, que não conheciam Jesus. Eram seguidores de Jesus, que viram os seus sinais, foram testemunhas oculares dos milagres dele. Mas muitos deles disseram assim: é muito difícil esse sermão, é muito duro esse discurso, nós não aguentamos, então nós vamos embora. E eles abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Nós cremos, nós sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Como é que nós vamos fugir? Como é que nós vamos correr? Graças a Deus os discípulos ficaram. Os discípulos permaneceram porque eles entenderam. Eles compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. Muitos abandonam Jesus porque não compreendem, porque não entendem, porque não buscam entendimento de quem Ele é de fato e daquilo que Ele veio para fazer. Nós vamos ver aqui, a igreja ela tem oferecido diversos tipos de pães ao longo do tempo. Na realidade, esse povo, multidão que procurou Jesus ali no deserto, eles estavam dizendo mais ou menos assim: Jesus, eu quero que o Senhor abra uma padaria aqui.
Vai lá chamar o Edgar naquele tempo lá na frente, manda ele abrir uma padaria aqui no deserto, porque nós precisamos de pão todo dia. Então abre uma padaria aqui, Jesus, no deserto assim, a gente vai ter pão todo dia. E eles olham, olha para mim, eu sou o pão. Olha para mim, vocês estão me buscando só por causa do pão que vocês comeram. É isso. Vocês estão me querendo por causa desse pão perecível. Ele perece. Vocês precisam me buscar pelo pão que permanece. Vocês precisam me querer por quem eu sou e não por aquilo que eu posso oferecer para vocês. Não é isso que acontece muitas vezes? Quando nós não recebemos muitas vezes aquilo que nós estamos querendo, nós abandonamos o pão que desceu do céu. Não serve para mim porque eu não recebi, então eu vou deixar Jesus. Existiu um tempo em que a igreja, ela era muito procurada, porque as pessoas eram curadas, elas eram livres dos vícios, e isso oferecia uma segurança, uma espécie de conforto e estabilidade. Isso por volta dos anos 70, 80, por ali. As pessoas ouviam muita cura. Tem gente que está aqui e não vai entender isso, mas o meu tempo era assim, quando eu me converti. O tempo dos milagres, o tempo que Jesus operava milagre, curava pessoas. Eu sou desse tempo, onde Jesus fazia muitos milagres. Porém, quantos permaneceram até hoje? Quantos que viram milagres de Jesus operando nos tempos deles, e eles presenciaram muitos milagres, mas quantos até hoje estão firmes com Jesus? Eles não estavam servindo a Jesus por causa do que ele era. Pastor, e você? Nós temos que servir a Jesus pelo que ele é. Graças a Deus, eu sirvo a Jesus pelo que ele é. Não sou perfeita, não estou dizendo assim, você é perfeito, pastor? Não, de maneira alguma. Mas nós temos que olhar para Jesus pelo que ele é realmente de fato. E muitos abandonaram Jesus no tempo. Se você se converteu na mesma época que eu, você sabe que muitos se converteram junto com você. Entregaram as vidas para Cristo porque tinham problemas, porque tinham vícios muitas vezes. E isso aliviava o fardo, em casa. Porque imagine um marido bêbado. Imagine uma pessoa drogada. Então eu vou para Jesus porque ele vai me livrar das drogas, vai me livrar dos vícios. Glória a Deus por isso. Mas não é isso que verdadeiramente ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente sirva a ele por aquilo que ele realmente é. Qual era o pão dessa época? Era o pão do combate ao pecado. Uma vida mais correta, confortável, equilibrada, segura. Era um pão do equilíbrio. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso dar um jeito na minha casa, eu preciso, enfim. É isso. Dê um jeito na casa, dê um jeito na família. Meu marido parou de beber. Meu filho parou de usar drogas. Tá tudo bem. Aí você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, uma vírgula. Não tá tudo bem. Porque se você abandonou o Senhor, não está tudo bem na sua vida. Se você deixou o pão vivo que desceu do céu, não está tudo bem na sua vida. Tudo bem quando eu não deixar o Senhor. Tudo bem que na minha casa está tudo bem, eu estou servindo ao Senhor. Na minha casa não está tudo bem, mas eu estou servindo ao Senhor. Tem uma música, uma canção que diz assim: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Ah, pastora, mas por que Deus permitiu aquilo na minha vida? Por que eu fui acometido dessa enfermidade? Querido, ele é Deus em cima da sua enfermidade. E se você permanecer firme com ele, ele vai te curar com certeza. Se ele não te curar, ele vai te levar para a glória, mas você precisa permanecer firme com ele. Isso é fato. Porque é melhor estar com Jesus, eu sempre digo, é melhor entrar no céu sem uma perna, ou sem um olho, ou sem um braço, do que ter os dois braços, ter os dois olhos e ir para o inferno.
e perecer eternamente. Difícil, né, essa palavra? Mas é a palavra do Senhor. Depois veio um outro tipo de pão. Mais para frente, o pão da luta contra o inimigo. Basicamente, tudo era do mal. Então, tudo que se fazia para alcançar autoridade e ficar imune a todo tipo de situações e problemas era válido. Onde está o profeta do milagre? Onde está o profeta do pão? Onde está o profeta da autoridade? Onde está isso? Onde está aquilo? E vai, e corre para cá, e corre para lá, e vai para cá, e vai para colar. E onde está Jesus? Onde é que está Jesus? Então, nesse tempo, qual era o pão dessa época? Era o pão do poder espiritual, o poder para vencer o mal e blindar dos problemas. Eu vou para Jesus porque eu não quero ter problema. Eu vou para Jesus porque eu quero ser blindado e não quero enfrentar nenhum tipo de problema. Então eu vou para Jesus. E enfrentou um tipo de problema, abandona Jesus. Porque é o pão da época. Vai embora. Não serve mais o Senhor. Mais para frente, o mundo se tornou mais consumista. A geração que dizia que o ter era ser. O ter era ser. Se alguém tivesse um carro bom, uma casa boa, um cargo bom numa empresa, uma conta bancária boa, essa pessoa era boa, era do bem. Entende? Olhando para algumas situações, né, da sua vida, você pode imaginar assim, nossa, eu vivi tudo isso. Imaginava que uma pessoa que ela não tivesse uma conta bancária boa, ela não era próspera. Se ela não tem um carro bom, ela não é próspera. Ela precisa ter um carro bom. Aí você olha para as mídias, a mídia incute isso nas pessoas. Olha, fulano, olha, Deus deu para ele um carro, Deus deu para ele uma casa. Olha lá, Deus deu uma mansão para aquela pessoa. E aí você olha assim, e eu não tenho aquela mansão. Eu não estou servindo a Jesus. Por que que Deus deu para aquela pessoa e não deu para mim? Era o ter, somente ter. Ter não é ser. Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da provisão, mas entra aqui a teologia da prosperidade, onde muitas vezes só se é próspero quem tem. E quantas pessoas muitas vezes não têm tanto, mas elas são prósperas. Porque ela tem o principal, que é Jesus. Ela tem o principal, que é o temor do Senhor no coração dela. E isso vai fazer ela permanecer. Porém, se Jesus tira isso da pessoa, que ela tem isso no seu foco, se o foco dela é só ter, se acabar aquilo, acabou a fé dela. Se tirar o que ela tem, tira a saúde dela, tira a prosperidade dela, tira o emprego dela, ela não permanece. Nós precisamos olhar para Jesus como o nosso pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. E qual era o pão dessa época? Era o pão da vitória, o pão para vencer os gafanhotos. Cortador, migrador, destruidor. Esse era o pão dessa época. Cada época tem um tipo, parece que oferece um tipo de pão, né? Nós precisamos do pão vivo que desceu do céu. E atualmente, qual é o pão que as pessoas buscam? O pão do sentir-se bem, o pão do status e das redes sociais, uma fé que me faça sentir especial, que de preferência me projete socialmente. Entendeu? Uma fé que me projete socialmente. O pão do status. Ah, olha lá aquela igreja poderosa, olha lá. Olha quando, sabe aquele negócio de internet que mostra aquele, olha lá, olha que povo poderoso, olha que não sei o quê. Gente, quem conhece o coração das pessoas é Deus. Quem conhece cada coração, aquilo que elas estão buscando de fato? Será que essas pessoas estão ali de fato buscando realmente a Deus, o pão do céu, a Jesus?
Será que de fato elas estão conectadas com Jesus, com o reino dele? Ou será que elas estão simplesmente ali porque algo está acontecendo, eu estou me sentindo bem, e eu preciso me sentir bem. Eu vou para casa, eu não me sinto bem, eu preciso da igreja para me sentir bem, então eu venho para a igreja. Mas eu preciso me sentir melhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Jesus é o nosso pão. Ele é o seu pão, todo dia. Quando você está conectado com Ele, aqui na igreja Ele é o seu pão, na sua casa Ele é o seu pão. No seu trabalho, Ele também é o seu pão. No seu dia a dia, Ele é o seu pão, Ele continua te alimentando. Não simplesmente para que você se sinta bem, para que você fique bem. Claro que Ele quer o seu bem, mas não é só por isso. Não é só por isso. Aí você pode me falar, mas e aí, pastora, como é que eu faço? Eu quero buscar coisas para mim. Calma, nós vamos chegar lá. Uma perguntinha. Que tipo de pão você tem buscado? Isso é você, individualmente. Que tipo de pão você tem buscado? O pão da cura? O pão da provisão, da prosperidade? O pão do sentir-se bem? O pão do meu, eu, só eu? Que tipo de pão você deve buscar? O pão não é um milagre, não é um conforto, não é um sentimento, não é um lugar, não é um status. Quando Jesus ele curou, ele falou com aquela mulher samaritana, ela disse assim, agora nós vamos adorar ao Pai, né, em tal lugar, assim, ele disse, não é um lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é simplesmente um lugar de adoração, eu estou aqui ou eu estou lá, é o lugar da presença de Deus na minha vida. Ele é. Então o milagre não é nada disso. O milagre é um sinal que aponta para um objetivo, para Jesus como pão da vida. O milagre ele aponta para o objetivo e as pessoas confundiram. Eles queriam o que estava na mão de Jesus. Jesus, nós viemos aqui, nós queremos o Senhor. Sabe aquelas crianças quando se chega numa festa e é aniversário dela? Não sei se já aconteceu isso com você. Você chega lá toda feliz, né, para abraçar aquela criança, dar um beijo nela. E ela fica assim, cadê? Presente. E ela olha na sua mão, entende? Se chegar no aniversário de mão vazia para uma criança é um crime, né? Porque ela quer o presente. O que é que você vai me dar? Ou de repente o pai viaja para longe, né? Fica meses fora, lá para longe. Aí ele chega em casa todo feliz para ver os filhos. Os filhos vão enquanto o pai quer abraçar aqueles filhos e o filho fica, pai, o que você trouxe? Ô filho, dá um abraço primeiro. Deixa o pai abraçar primeiro, deixa a mãe abraçar primeiro. Depois eu vou ver o que eu trouxe. Mas não, o que você trouxe para mim? O que você tem aí na sua bolsa, na sua mala? E a gente faz isso com Jesus muitas vezes. O que o Senhor vai me dar? Não foi isso que essa multidão fez? Que milagre o Senhor vai fazer agora? Porque o Senhor acabou de operar um milagre aqui. Mas qual é o milagre que o Senhor vai fazer de novo para eu crer no Senhor? Eu preciso de outro, e de outro, e de outro. E assim vai, porque a gente é insaciável. É insaciável. Dê uma coisa para você, dá um presente para você. Tá bom aquele presente? Mais ou menos. Gostou? Uhum. Deu muito valor não. Daqui a pouco você olha, o presente está jogado. Você olha lá, está lá, no meio dos outros, que não quer mais. Acha que gostou tanto. Nossa, eu dei um presente para o meu filho, achei que ele tinha gostado tanto, jogou fora. Está lá brincando com as latinhas. Está brincando com as garrafinhas. Está brincando com os litros de vinagre. Ele não olha para o meu presente. Deus quer o nosso bem, queridos. No versículo 49, ele fala assim, os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Eles comeram sim, mas eles morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem come desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Ele deu a sua carne. Ele entregou a sua vida para que a gente pudesse ter vida nele mesmo. Essa vida que eu tenho é em Jesus. A vida dele em mim é o que me faz permanecer. Não é simplesmente você olhar para ele pelo que ele tem, que presente ele trouxe, o que ele vai fazer na minha vida, qual é o próximo presente, qual é o próximo milagre que ele vai fazer na minha vida. Não, Jesus, se o Senhor fizer, está tudo bem. Se o Senhor não fizer, está tudo bem também. Eu te amo do mesmo jeito. Meu amor por você, Jesus, não se baseia em um presente. Não se baseia simplesmente em algo que o Senhor tem para me dar, mas em algo que o Senhor é, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E é este pão que me alimenta a cada dia. Tá, mas a ordem faz a diferença. Olhe para Mateus. O que eu vou ganhar então? O que eu preciso buscar? Olha a ordem faz a diferença. Mateus 6, 31, 33 fala assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos comprar roupas ou arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que eu preciso de pão, pastora. Ele sabe que minha pasta de dente acabou. Ele sabe que eu estou sem sabonete para tomar banho, shampoo, para lavar meu cabelo, absorvente. Ele não sabe, né? Ele sabe sim. Ele sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você falar. E a Bíblia diz assim, que antes mesmo uma palavra na minha boca, Deus já sabe, Deus já conhece. Ele conhece o que está no seu coração, Ele conhece a sua vida inteirinha. Ele te criou, Ele formou você. E é Ele que supre. Ele supriu o povo de Israel no deserto 40 anos. 40 anos. E lá em Deuteronômio capítulo 8 fala que as sandálias não envelheceram, os pés não incharam, a roupa não envelheceu. E a gente compra uma roupa, daqui a pouco a gente quer outra. Compra um sapato, daqui a pouco quer outro. A gente não sacia. Né, Mara? Não briga comigo. Todas nós somos assim. A gente não se sacia. A roupa não envelheceu. As crianças cresceram e a roupa cresceu junto. Foi assim, pastora? Foi. Versículo 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. A ordem faz a diferença. Se você colocar a carroça na frente dos bois, meu amado, já era. Põe a carroça no lugar da carroça e põe o boi no lugar do boi. Não inverta as coisas. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas que você precisa, que Ele conhece, Ele sabe que você precisa, Ele mesmo vai acrescentar para você. Creia nisso. Para a gente encerrar. Buscar a Deus só por uma recompensa é doentio, pois poderá entrar em um vício de fé ou em uma ansiedade que nunca se resolve. Ela nunca se resolve, entende? Estabelecer uma relação de intimidade com Deus vai jorrar do seu coração, do coração de quem crê nele, rios de água viva. O versículo de João 7,38 diz assim: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Vão jorrar. Jorrar é para outros, não é só receber. Quando eu jorro para outros. A água viva dele é para você receber e para você jorrar, para você dar para outras pessoas, para que você não fique só para você, mas para que você dê para outros. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Glória a Deus, que o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, ele seja o nosso alimento a cada manhã. O Senhor aparecia para o seu povo lá em Israel, independente se eles estavam murmurando, se eles estavam criticando, independente de tudo, Ele mandava o pão. O pão vinha, e à tarde vinha carne, à tarde vinha codornizes. Deus é bom, queridos, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus nos alimenta a cada manhã.
Deus te dá o sustento a cada manhã. A cada dia que você abre os seus olhos, que você sente a sua respiração, Deus é bom. Deus te deu a vida. Deus devolveu para você a vida. Ele te deu a vida e Ele te alimenta a cada manhã. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós cremos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E como a tua palavra disse, meu Pai, que aqueles que dele se alimentam não terá fome e nem terá sede. Nós queremos, Senhor, olhar para ti, voltar os nossos olhos para o Senhor e não para aquilo que o Senhor pode nos dar, e não para o presente que está em tuas mãos, ou para aquilo que o Senhor vai oferecer para nós, uma base de troca, uma base de recompensa. Nós queremos, Senhor, te servir por aquilo que o Senhor é e também servirmos a outras pessoas, porque esta é a vontade do Senhor, porque o Senhor veio para servir e não veio para ser servido. Senhor, olha para cada um de nós, nos ajuda, nos dê entendimento, clareza de quem o Senhor é, verdadeiramente quem o Senhor disse que o Senhor é. E nesse primeiro dia dessa série de ministrações, nós entendemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos, Senhor, este pão a cada dia. Queremos ser, Senhor, renovados por este pão, pela tua palavra, porque a tua palavra diz em João capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós queremos, Senhor, na tua palavra, meu Deus, que ela é o nosso alimento a cada dia, ela nos mantém vivos, ela nos mantém de pé e ela nos fortalece, porque sem ti nós nada somos e nós nada podemos fazer. Senhor, muito obrigado. Nós te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus, amém.